Amém. Tinha uma conferência ali atrás, estava esperando terminar. Glória a Deus. Quero que você abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. E queria pedir com muito carinho que algum irmão fizesse a leitura do versículo 1 até ao versículo 6. Aqui já tem um voluntário aí. Ele não é obediente à ministra Damares, não, mas está firme aí. Lembra da ministra Damares, né, irmão? Azul e... Amém. Todo mundo localizou? Espera aí. Esperam para os irmãos chegarem junto. Hebreus 11, 1 a 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Glória a Deus. Queria que um outro irmão ou irmã colocasse esse tempo que nós vamos ter na presença do Senhor através de uma oração. Vamos lá. A irmã Ju vai orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai Glória a amado, Deus. nós exaltamos e louvamos o Teu santo nome, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, ó Deus, e por isso nós estamos alegres, ó Pai. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua graça, pela sua misericórdia que se renovou essa manhã, ó Deus, pela sua palavra que nós acabamos de ler, Senhor. Que o Senhor fale, ó Pai, nos nossos corações, ó Pai, e que o Senhor nos ajude a mudar, ó Pai, mudar de atitudes, ó Pai, de pensamentos, ó Pai, para que nós sejamos parecidos com o Senhor, ó Pai. Tem misericórdia de cada um de nós, das nossas famílias, dos nossos filhos, ó Deus, que estão sendo ministrados também nesse momento, Senhor. Que eles também recebam com o coração aberto tudo que vier de Ti, ó Pai. Instrui os Teus ministros que vão levar a Sua palavra nesse momento, ó Deus, a falarem tudo aquilo que o Senhor deseja, ó Pai. Amém, No nome Senhor de Deus. Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Que bom. Sem olhar na Bíblia, quando você fala assim em fé, o que vem primeiramente no seu coração? Florivan, fica atento agora, que eu quero O que vem, qual é a primeira palavra, o primeiro pensamento que vem no seu coração quando você fala sobre fé? Está faltando. Oi? Está faltando. Ah, está faltando, mas e a definição? A definição Definição. é a mesma, que é a firme esperança do que a gente não vê, espera. Essa firme esperança de confiar, esperar. Sem acontecer, você está esperando uma coisa que ainda não aconteceu e você não viu. Quem mais? Espera aí, irmã. Já estou velhinho. É o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera, que a gente Olha, já... os irmãos estão tá muito chegando, mais bíblicos né? que Já eu hoje. chegou. Estão só falando aqui. Amém. O que vem? Eu tenho fé em Cristo Jesus. Se a gente for lá na Rua Assis hoje, fizer lá um uniforme para o povo e falar assim, você tem fé em Cristo? O que eles vão responder, a maioria deles? Que tem. Às vezes vai até na lotérica, eu vou fazer uma fezinha, não é não? Não tem isso? Eles não falam para a gente, eu vou fazer uma fezinha aqui, que esse número vai. Ou então eu vou tomar umazinha, eu tenho fé que não vai fazer mal e não vai desagradar a Deus. Não tem também?
Irmãos, fé é confiança. Fé é a confiança. Agora, essa confiança ela pode estar de uma maneira fora da palavra de Deus. Ela pode estar totalmente fora. Porque quando nós falamos em confiança, nós falamos de uma confiança total, somente em Cristo Jesus e na sua obra. Então, crer é confiar em Cristo Jesus e na sua obra. E somente em Cristo Jesus e na sua obra. Não há variação de dúvidas naquele que tem fé. Porque ele crê. Por que um muçulmano, daqueles radicais, eles colocam bombas no seu corpo e fazem um depoimento, gravam ali um depoimento e vão contra uma multidão de pessoas? Por quê? Porque eles têm fé. Tem fé no quê? Naquilo que diz a sua religião lá, o texto dele, que ele baseia a fé, que ele vai para o paraíso se ele fizer dessa maneira, que ele vai agradar a Alá. Fora 70 virgens que ele vai ganhar. Olha para vocês verem. É isso. A nossa fé tem que estar alicerçada na palavra de Deus. A nossa inteira confiança na palavra de Deus. Se nós lêssemos todo o capítulo 11, nós iríamos ver homens que subjugaram reinos. Quer dizer, colocaram o reino debaixo deles. Por quê? Pela fé. Nós vamos ver homens aqui dos quais o mundo não era digno. Por quê? Pela fé, eles foram além. Eles foram além. Então, eu queria que você entendesse isso. Nós estamos vivendo uma época em que a religiosidade está à frente da fé verdadeira em Cristo Jesus. Então, nós pensamos muito mais em fazer do que crer. Eu fui à escola bíblica hoje. Ponto para mim. Eu fui ao grupo de edificação na quarta ou na terça. Ponto para mim. Eu fui orar com o irmão que estava precisando lá da minha casa. Ponto para mim. Não é assim que funcionam as coisas. Eu creio somente em Cristo Jesus e na sua verdade. Então agora isso vai mover a minha vida a ir orar pelo enfermo. Vai mover a minha vida a não ficar fora do tempo de adoração, porque eu quero adorar a Deus, eu quero ofertar um culto. Mas não pode ser o final da coisa. Então nós temos que ter um coração totalmente voltado para o Senhor. Meus irmãos, eu queria colocar algumas definições de fé aqui. Alguns complementos para a gente dar uma melhorada no nosso aprendizado sobre a fé. Primeiro, fé é certeza. O que vocês acham que significa isso? Fé é certeza. O que você define disso? É certeza que vai acontecer. As coisas que estão aqui na palavra. Então, irmão, fé não é dúvida. Por que aqueles nossos irmãos iam para ser queimados glorificando a Deus? Tinha certeza de que iriam agora para o Pai e que jamais poderiam negar aquele que morreu por eles. Quando John Hus foi para a fogueira, falou: nega que você não vai para a fogueira. Como eu negaria aquele que deu a sua vida por mim? Hein? Na China eles pegam o cristão e enfiam palito, daqueles palitos de algodão doce debaixo das unhas, todas as unhas assim. Aqui o irmão não fala Pai do Senhor, já não quero mais. Olha o tamanho da nossa fé, o irmão não falou Pai do Senhor, eu não vou mais congregar. O outro está lá com os palitos tudo enfiado debaixo assim. Né? Firme no Senhor. Por quê? Certeza, convicção. O reino espiritual, ele é trabalhado por convicção. O reino material, não. A gente tem que tatear, não é? Temos o tato, né? Temos o olfato, temos a visão, temos a audição. Faltou algum? Vamos lá, ajuda aí. Temos essas coisas. Paladar. Ô, irmã, você estudou essa semana, hein, irmã? Ó, glória a Deus. Então a gente prova
por nós mesmos, tateando ou vendo. Ou coisa. Isso não é reino espiritual, isso é reino material. Ali basta tocar que eu vejo, não é? Quando a pessoa é cega, ela fala, chega mais perto. Ela, lembra? Jacó? Aí pôs o pelo aqui, não é? Dançou, né? Por quê? Nós trabalhamos pela fé, não pelo que vemos. Então, é certeza. Olha como é que começa no versículo 1. A fé é a certeza. A fé é certeza. Então, meus irmãos, nós podemos tentar viver uma fé material, não vai dar certo. Tem que ser espiritual. Você não vai ver muitas das coisas que você tem certeza que acontecerão. Você não vai ver. Talvez você não vai ver a conversão do seu filho. Talvez você não vai ver esse bairro ser tomado pela glória do Senhor. Nem eu. Mas você crê que Deus pode mudar esse bairro. Você crê que Deus pode mudar o coração do seu filho. Então a fé é essa certeza. Meus irmãos, todo relacionamento com Deus, ele é baseado na fé. As pessoas têm costume de falar, o irmão chega ali, ele dá um salto mortal do púlpito, cai no chão, aleluia, e fala, a glória do Senhor baixou aqui. Não baixou, porque senão nós seríamos destruídos. O nosso corpo não é glorificado, então nós não podemos apresentar diante do Senhor. Agora o irmão leu a palavra, e pela fé eu recebi a palavra. E eu tenho certeza de que é a verdade. Muitas dessas igrejas que desviam para a prosperidade, há conversões ali no meio. Por quê? Porque quando eles abrem a palavra e leem, o Espírito Santo toca no coração e eles creem no Senhor Jesus. Porque a palavra está sendo lida. Então nós precisamos basear sempre no relacionamento do homem com Deus, é pela fé, nunca é pelas coisas que nós vemos. Vamos abrir lá 2 Coríntios 5:7. Quem pode ler para nós? 2 Coríntios 5:7. Vamos ver a fé, é diferente com os sentidos do homem, né? Porque andamos por fé e não por vista. Amém. Se andamos por vista, pelo que vemos, então nós não precisamos da fé. Agora, se nós andamos pela fé, nós não precisamos de vista. Eu creio. Jesus encheu meu coração com essa certeza e eu vou. Ele mandou eu ir ali. Como é que Abraão foi? Pela fé. Junta tudo que você tem, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Como é que os leprosos não foram curados? Os leprosos, o Senhor não falou, estejam curados. Ele falou, vão e mostrem-te ao sacerdote. Então eles começaram a caminhar pela fé. E eles foram curados no percurso. Certo ou não? Nós queremos primeiro que Deus coloque o chão. Depois a gente pisa. Não, a fé, Deus mandou eu ir à frente, não tem chão, eu ponho o meu passo e Deus coloca o chão embaixo. Então seria essa a definição, não por vista, mas pela fé. Não pelo que vemos, mas pela fé. Meus irmãos, se nós basearmos no que vemos, nós vamos desanimar, porque nós oramos e o nosso filho não se converteu. Eu orei, a Dona Leone não foi curada. Certo ou não? Vocês oraram comigo, não aconteceu. Mas nós temos fé que o projeto de Deus se cumpriu na vida da irmã. Vocês estão entendendo como é que funciona? Por que não há desespero no velório cristão? Não é que não há choro, não é que não há dor, não é que não há saudade, não estou falando disso, por favor. Eu falo desespero. Eu quero morrer também. Aquele negócio todo, aquele show. Por que não há isso? Porque nós temos a certeza de que aquele que morre vai ao Pai. Certeza, esperança. De que aquele que morre o espírito vai ao Pai e o corpo volta ao pó. Então nós temos algo melhor. Nós só estamos tristes por causa da dor da separação, mas nós estamos alegres. Por isso nosso culto não é um culto fúnebre, é um culto de gratidão a Deus, de louvor ao nosso Deus, que continua sendo o nosso Deus e que todas as coisas faz no seu devido tempo. E perfeitamente Ele faz.
Vocês entendem isso ou não? Não há que não há dor, não é que não há tristeza, mas há a convicção de que Deus fez a coisa correta. Amém? Então ele deve ser adorado em todo momento, inclusive nisso. Meus irmãos, o que o mundo diz para nós? Você precisa ver para crer. Como é que foi, Tomé? Se for o Senhor mesmo, deixa eu ver as tuas mãos para ver se os cravinhos foram ali, não é? É outro mistério, porque glorificado e apresentava o buraco ali. Eu não me pergunte nada sobre isso, né, Sandra? Sandra está me fazendo umas perguntas ali que eu quase saí correndo ali. Não se explicam. Não se explicam. Vamos abrir no Salmo 27, 13. Algum irmão, alguma irmã, leia, por favor. Salmo 27, 13. Amém. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Amém. Ele crê porque ele viu ou não viu, mas crê? Ele não viu ainda, né? Aquele escape, aquela coisa que ele deseja. Mas ele crê, pela fé, que ele verá a bondade do Senhor sobre ele, nessa terra aqui ainda. Então, meus irmãos, o mundo diz que a gente tem que ver para crer, e nós dizemos que nós temos que crer para ver. As coisas são diferentes. As coisas são diferentes. Muitas vezes, a gente pensa, será que eu fiz o melhor quando a pessoa parte? Será que houve um erro aqui? Será que houve um erro acolá? Não é verdade? É isso ou não? Um dia eu falei com a minha irmã, fique em paz. Se o Senhor tivesse o projeto para a Dona Leone viver mais 10, 5 ou 1 ano, nada teria detido. Nada teria detido. Nosso Deus é o Deus poderoso. Pudesse passar uma serra no meio dela assim. Se fosse da vontade de Deus que ela vivesse, depois de serrada ao meio, ela viveria. Vocês estão entendendo isso ou não? É pela fé que a gente vive. Que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus está no controle de todas as coisas. Então eu vou parar de agir. Não é isso que a palavra nos diz. Não, eu continuo agindo. Tentando fazer sempre o correto e agradando a Deus com as minhas ações. Mas Ele que dá a palavra final, não nós. Certo? Amém? Até aí? Segundo, fé é confiar no amor e no caráter perfeito de Deus. Naquele texto nosso de Hebreus, versículo 6, fé é confiar no amor e no caráter de Deus. Para agradar a Deus, o que nós temos que fazer, então? Versículo 6 de Hebreus 11. Quem pode reler para nós? Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Então, como é que começa esse relacionamento? Com a fé, para que eu possa agradar a Deus. Deus é o quê? Amor. E eu preciso experimentar desse amor, eu preciso confiar nesse amor. Pela fé eu confio nesse amor do Senhor. Meus irmãos, o que falta para nós? Por que nós não temos sido mais ousados na nossa caminhada cristã? A palavra lá em 1 João diz que Deus é amor. Ela diz também que aquele que não ama não conhece a Deus. Nós estamos querendo fazer coisas que Deus não nos mandou fazer e princípios que nós deveríamos crer, defender e buscar em oração para que nós tivéssemos, nós não estamos fazendo. Gente, tinha gente querendo vender boi para mim no velório. E eu falei, não mexo mais com boi. Mas é o seguinte, é assim as coisas são assim.
Eu pedi para Deus tirar o mundo de dentro de mim. Aí Deus começa a trabalhar e vem aquela turminha, né? As coisas precisam ser voltadas para o Senhor. Confie no caráter perfeito de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Nós não podemos basear a nossa fé nas coisas que nós vemos aqui, senão o pastor Pedro vai pecar e vocês vão cair. Senão o irmão que faz alguma coisa aqui vai pecar e vocês vão cair. Se a mente, o coração, a vida de vocês e os olhos estiverem em Cristo Jesus, ainda que o irmão Pedro peque, vocês vão continuar firmes no Senhor. Porque é o Deus de amor, de misericórdia, de perdão, de graça, que ama e que presenteia aquele que ama. Então eu queria que você prestasse atenção, tire os seus olhos das coisas que você vê e confie no Senhor. Confie no amor, no caráter perfeito de Deus. Ah, Deus é amor. Eu não acredito, não. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual que foi a forma de Deus demonstrar o amor? Mandando o seu filho para morrer o quê? Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Isso é a suficiência da vida do cristão. Ah, mas eu pedi para Deus para ter uma casa, eu não tenho uma casa. Ah, eu pedi para Deus para eu ter um carro, eu não tenho um carro. Ah, eu pedi para Deus me dar filhos, Deus não me deu filhos, Ele fechou. Amado, né, como diz na palavra. E aí? Ele continua sendo Deus e eu devo amá-lo, eu devo adorá-lo, eu devo louvá-lo, eu devo confiar somente nele e no seu amor. E para mim eles são perfeitos. Então nós, igreja, nós precisamos tirar esse ego nosso, ele é muito forte. Ele está sempre tentando impedir nós de crermos. Ele está sempre confrontando, não é verdade ou não? Terceiro, fé é confiar na palavra de Deus. Meus irmãos, lembram o que diz João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, porque vem? Porque Ele, Deus, Jesus é Deus, e Deus é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Então, vem a mim. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu queria que você entendesse isso. Não existe outra verdade. A verdade é Cristo. Não existe outro lugar para nós buscarmos a verdade, senão na palavra do Senhor. Ah, mas tem uns caras que defendem que isso tudo é uma mentira. Não, eles acreditam assim, nós não. A Bíblia para nós é absoluta. Ah, mas foram homens que escreveram, mas foi inspirada por Deus, e Deus usou homens, como Ele usa você para falar para o seu vizinho do amor dele. Ele poderia mandar aqui um exército de anjos aqui para proclamar o Evangelho, não poderia não. Queimar nós tudo no fogo eterno. Ele não faz isso. O seu amor por nós é demonstrado nisso, que Ele nos deixa ser usado na obra do Senhor. Então, fé é confiar na palavra de Deus. Se eu preciso de uma fé bíblica, eu preciso da palavra. Se eu preciso de uma fé verdadeira, eu preciso de uma fé na palavra de Deus. E é isso que as pessoas muitas vezes não entendem. Agora, onde que eu vou aumentar minha fé? Da palavra. A fé vem por quê? Ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então as pessoas falam assim, aumenta a minha fé, Senhor. É um pedido que os discípulos fizeram. Mas será que se nós começarmos a trabalhar mais a palavra de Deus todos os dias, buscando em oração, e em compreensão da palavra de Deus, intimidade com Deus, será que nós não vamos ter a fé aumentada? Sem dúvida, experimente, meu irmão. Experimente ter a tua fé só na palavra. Essa é a fé que vai ser genuína, é pela palavra de Deus. Olha, eu pego muito no pé dessa igreja contra a televisão, cinema. Aliás, tem um filme bom passando lá, como é que chama? Superação, Milagre da Fé.
Pode ir lá ver, ué. É o filme de um milhão. Foi? Você já foi, irmã? Você vai, irmã? Você paga meia, né? Glória a Deus. Estudante, né? Tamanho médio lá, não pode andar na roda gigante. Então, é um fato verídico, né, de uma criança que fica mergulhada num lago gelado por 15 minutos. E o bombeiro não queria... Eu vi só o anúncio, né? Como é que chama aquilo? Trailer. Ele é ateu, o bombeiro é ateu. Aí nós não vamos mais para frente não, para vocês depois procurarem ver. Mas eu brigo muito com a igreja no sentido de não se abastecer das coisas que não são santas. Vocês entenderam por quê? Porque quanto mais você se enche da palavra, mais a sua fé vai ser aumentada. Quanto mais você dá espaço para o mundo, mais a sua fé vai ser diminuída. Quais são os ícones hoje da música brasileira? Pablo Vittar, Anitta. O que eles pregam? Sensualidade, devassidão, homossexualismo. O que mais que eles pregam? Mentiras, sexo descomprometido. Não é isso? Como que eu vou ter a fé aumentada absorvendo esse tipo de coisa? Eu estou falando da época agora. Na nossa época era outra coisa, né? Ia da boquinha da garrafa para baixo, não era? Não era isso? Como que nós queríamos ser cheios do Espírito Santo escutando El Chan? Tem jeito, irmão? É incompatível com a verdade de Cristo Jesus. Por isso eu tenho falado para essa igreja, cuidado com a televisão. Cuidado, porque ela tem semeado aquilo que não é de Deus, e enchido os corações, e tem abafado a sua fé. E isso vai te distanciando de Deus, vai te separando de Deus. Separando de Deus. Por que eu creio que o irmão que canta aqui nesse microfone, ele não pode escutar, não deve escutar a música do mundo? Por quê? Porque da boca daquele cantor ali deve sair as coisas do Senhor, e não as coisas que são do mundo. Porque é uma fonte, não pode jorrar 2 tipos de água. Ah, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver para essa igreja cultural, para essa igreja atual, contemporânea de hoje. Para mim tem a ver. Porque quando Deus me converteu, não fui eu que me converti, Ele que me converteu, eu joguei isso tudo fora. E ninguém me mandou jogar fora, nenhum pastor chegou para falar para jogar fora. Eu vi que elas eram incompatíveis com o que o Espírito Santo estava me ensinando naquele tempo. Naquele espaço da minha conversão, né? Eu joguei aquilo fora. Por quê? Eu falei, olha, se eu ouvir isso aqui, eu não vou ser cheio de Deus. Então eu vou ouvir o quê? O que me enche da presença de Deus. Você já viu a pessoa se converter e continuar com o mesmo linguajar? Não dá. Não sai da vossa boca a palavra torpe. O que significa? Podre. Mau cheiro. Torpe significa mais ou menos, lembra de peixe podre. É uma tragédia. Então aquilo que eu falava, eu não falo mais por quê? A palavra diz para que eu não fale. E pela fé eu creio na palavra e no amor de Cristo que está na palavra. Então eu e você, nós precisamos caminhar junto, porque vocês vão me ajudar a me tornar um homem mais maduro na fé. E eu vou tentar ajudar vocês na mesma... Então por que nós congregamos aqui? Porque... esse tempo atrás, Samuel me deu umas orientações aqui, eu estava sentado ali, me passou as orientações, eu falei, irmão, então o senhor vai me ajudar, ué. Não é verdade, irmão? Foi verdade ou mentira, irmão? Verdade ou mentira? Você está de rosa, mas fala a verdade. E assim, o pastor Jéssica me ajuda, eu ajudo ele, você me ajuda, e nós caminhamos. Nós caminhamos juntos, com o mesmo objetivo de agradar o nosso Deus Salvador. Então eu queria que vocês prestassem muita atenção. Fé é confiar na palavra de Deus. Inclusive a fé genuína é baseada na palavra de Deus. Meu irmão, e se Deus chegar hoje para você, estou fazendo aqui uma suposição, e falar, agora você junta as tuas coisas e vai para o lugar que eu te mostrarei. Aí você pensa, nossa, mas esse móvel da minha casa, coisa mais linda.
Esse lugar que eu gosto, o closet, né? O closet, eu gosto tanto desse closet. Ju, não tem sapato, né, criança? Nossa, aquela centopeia ali, aquele negócio todo. Como é que Abraão foi? Pela fé. Ele não tinha endereço para ir. É como se chamasse o caminhão de mudança, o cara fala, para onde você vai? Eu falo, não sei, põe as coisas aí, vamos caminhando. Aí eu acho que o cara nem pega o frete, né? Mas foi isso. Foi uma ordem do Senhor e uma obediência de um homem. Por que ele é chamado pai da fé? Por causa desse tipo de atitude. E quando o Senhor requer o seu filho, o seu único filho, olha, pega o teu filho. Teu único filho, quer dizer que você não tem mais nenhum outro, o Senhor falando com Abraão. Tá bom, Senhor? A quem tu amas. Ai. Eu acho que na primeira, pega teu filho, nós já tinha negado a fé, não é? Teu único filho a quem tu amas. Agora tem um negócio, vai lá no monte e tal e oferece em sacrifício a mim. Quer dizer, mata teu filho e queima. Tem algum questionamento de Abraão? Diz a palavra que ele acordou de madrugada, preparou a lenha, preparou o cutelo, o fogo, chamou o seu funcionário, mandou pegar o jumento, pôs a lenha sobre o jumento e foram caminhando. Você fala para a mulher, que é o seguinte, e o escândalo que não ia ser? Ainda mais a mulher desse novela, aí que ia ter um problema sério. Mas olha, gente, esse homem, ele é o pai da fé, não é à toa. Ele é o exemplo da nossa fé, não é à toa. É porque ele caminhou pela fé. E nós não conseguimos caminhar pela fé. Nós temos caminhado pelo que vemos, por vistas, como diz lá em 2 Coríntios. E esse é o nosso grande problema. Se nós caminhássemos pela fé, confiança inteiramente no Senhor, nós não seríamos tão doloridos e suportaríamos as adversidades muito mais. Muito mais. Quando ligaram para mim, que a minha mãe, eu vi lá a Unimed, eu falei, minha mãe faleceu, eu vou indo lá, mas não vou comunicar a ninguém não. Pastor, eu quebro o galho, vai lá na casa da Luciana e fica de plantão. A moça veio e tentou me ajeitar, eu falei, filha, pode falar que minha mãe morreu. Morreu, eu falei, filha, agora você já fez o que você pôde, deixa eu te consolar. A minha mãe está em Cristo Jesus, agora eu preciso te consolar. Vocês trabalharam até agora, vocês foram muito bem, mas agora vocês não podem avançar mais que isso. Agora vocês precisam de mim. Por quê? Porque eu sabia de que Deus tinha resolvido dessa maneira. Mas ela, eu acho que não tem essa certeza. E eu precisava levar um consolo no coração. Porque talvez ela pudesse estar se cobrando de algum jeito também. E talvez ela achasse que seria notícia que iria destruir a nossa vida. E não vai. Não vai destruir porque nós caminhamos pela fé. Quarto, fé é uma exigência de Deus para nos relacionarmos com Ele. Interessante. Nós temos apenas duas atitudes diante de Deus: fé ou incredulidade. Só essas duas. Vamos abrir as nossas Bíblias, deixa eu ver aqui. Romanos 1,17, está ali na porta da igreja, ali no estacionamento. Está escrito lá, naquela luminoso. Então vai lá, pode declarar isso, Samuel. Dá o microfone para Samuel, que ele já nem abriu, já está declarando. O justo viverá pela fé. Amém. 1,17. Meus irmãos, o justo na Bíblia tem dois sentidos. Primeiro, justificado, aquele em quem Cristo justificou, e aquele que anda no direcionamento da palavra. Certo? Então eu quero que você entenda, nós não caminhamos, não podemos caminhar senão pela fé. O justo vive pela fé. Quando Martinho Lutero, que subia numa escada ali pagando promessa, o Espírito Santo elucidou isso nele, aquele homem foi liberto de tudo aquilo que ele estava fazendo, de tudo aquilo que tinha sobre ele. Porque ele entendeu que ele não precisava fazer, mas ele vivia pela fé. Agora tem um problema. Romanos 14, 23, por favor. Tem um problema aí para a gente resolver.
Tem um problema grande aí. Quem pode ler? Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Tudo o que não provém de fé é pecado. Meus irmãos, até as nossas boas obras que não provêm de fé são pecado. Até tinha que uma ovelha passar aqui e falar: pastor, eu vou levar esse mosquito para o senhor. Pô, e depois carregar esse mosquito ali, deixar só nela. Mas as ovelhas também não estão desse tipo, não, né? Mas é interessante isso, gente. Se não for com o propósito de agradar a Deus, com a fé em Cristo Jesus, as nossas obras são consideradas obras mortas. Às vezes a gente cai no erro de achar que, poxa, olha o que eles fazem, eles entregam cesta básica, entregam alimento, tal. Isso sem fé não é aceito por Deus, é pecado. Irmão, como que você fala isso? Nós estudamos na quarta-feira. O cara pode ser moralmente perfeito, pode ter uma conduta irretocável, pode fazer coisas boas muito mais do que nós. Se ele não crê no Senhor Jesus, ele é um perdido. E muitas vezes a gente fala: essa pessoa morreu, ela vai para o inferno, porque ela era assim, mas talvez ela era salva. Que nós fizemos julgamento externo. Aquele ladrão na cruz, gente, o que ele fez de obra boa? O que ele falou? Você está errado. Ele está aqui sem dever. Nós dois devemos. Nós devemos isso que nós estamos pagando aqui. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Então eu quero falar para vocês, gente. O que aquele ladrão fez para ser salvo? Creu. Somente creu. As obras dele eram totalmente fora do que está aqui na palavra. Roubo, assassínio, talvez latrocínio, sei lá. Creu no Senhor Jesus. 5, vamos lá. Podemos receber e desenvolver a fé verdadeiramente. Vamos lá, Romanos 10, 17. Agora é aquele texto. Quem pode ler para nós? Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém. A fé vem por onde? Por ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, essa fonte está nas nossas mãos hoje. Você está segurando aí. É a palavra. Quando você chegar na sua casa, que você tiver um tempo mais tranquilo, ouça uma pregação da palavra. Não é verdade ou não? Minhas vistas estão doendo hoje, eu não estou aguentando. Então ouça. Eu coloquei, por exemplo, eu ganhei aquele livro Os Heróis da Fé em áudio. Eu ponho no meu carro, eu vou lá para Ipuiuna e eu vou escutando. Tem a palavra de Deus, você puxa online, correto ou não? Bota no aplicativo aí online, grátis. Vai ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus quer dizer que a fé vem, então quer dizer que ela pode chegar mais na minha vida e ser aumentada na minha vida através desse poder da palavra de Deus. Então, o que estamos perdendo tempo? Nós estamos perdendo tempo conversando coisas que não edificam. Nós estamos perdendo tempo vendo coisas que não edificam, fazendo coisas que não edificam. Então, o tempo que Deus nos deu, Ele precisa nos ensinar a contar para que alcancemos um coração sábio. Porque senão nós vamos passar o dia todo entretendo. Por que eu não assisto mais futebol? Entretenimento, e entretenimento está me roubando um tempo precioso. Eu não vou falar que assistir futebol é pecado ou não é pecado, eu não vou entrar por esse mérito. Eu vou falar que não é minha prioridade. Eu gastava 1h30 assistindo um futebol. Então vamos investir 1h30 na palavra, vamos ver o quanto que ela produz.
Vocês estão entendendo? Não é ficar falando, não faça isso, não faz aquilo. Diante da palavra, do que ela tem te ensinado, qual seria a sua prioridade? Uma partida de futebol, de basquetebol, de voleibol, ou um precioso tempo diante da palavra do Senhor? Pensa comigo. Qual é a prioridade de um homem cheio do Espírito Santo? Ah, mas agora eu não quero. Então cante. Cante. Às vezes a minha mãe começa a cantar, a Ana Fábio grita do quarto, para, mãe, que nós não aguenta. Eu falo, deixa a menina adorar, nós vamos pela fé nessa adoração aqui. Aquilo vai mexendo com o ouvido da gente, mas o coração vai sendo abençoado. Não é verdade? Não, e não vai enlouquecer, não. Por quê? Aproveite seu tempo cantando hinos ao Senhor, cânticos de adoração ao Senhor. Não é verdade, gente? Olha quanta preciosidade Deus tem nos proporcionado. Tem lugar, irmão, país, que para ele ler a Bíblia, ou para ele orar, ele tem que entrar no pântano. Eu estava com um mosquito aqui, eu já estava bravo. Imagina um pântano, tanto pernilongo que não tem. Ele gruda na orelha da gente, parece uma jabuticabela, assim, tudo garradinho. Eles têm que entrar num pântano para orar ao Senhor, para cantar um cântico de adoração. Eles têm porões debaixo das casas para poder adorar o Senhor, e correndo o risco de morte todos os dias. Se eles são pegos lendo a Bíblia, não só eles são condenados lá na Coreia do Norte, mas toda a sua família vai para trabalhos forçados durante pelo menos 3 anos. Só que acontece que a maioria não sai vivo de um campo de trabalho forçado, porque é frio, é fome, desnutrição e pouca higiene. Então, na Coreia do Norte, aqui é fácil ser crente, né? Você pode pôr uma camiseta, Deus é fiel, sair daí, né? Lá, se você fizer isso, você está morto. Agora, interessante, os cristãos que são pegos lá, preferem ir para os campos de trabalho forçado do que negar a fé em Cristo Jesus. E nós negamos a fé em Cristo Jesus numa liberdade dessa, todos os dias. Não é verdade? Então, eu queria que vocês entendessem, quanto mais você buscar na palavra, mais você vai ser abastecido na sua fé. Provérbios 4, 20 e 22. Provérbios 4, 20 e 22. Olha aqui o que o Senhor nos ensina. Provérbios 4, 20 e 22. Quem pode ler? Provérbios 4, 20 e 22, por gentileza. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus mandamentos. Inclina o teu ouvido. Não os deixes apartar-vos dos teus olhos, guardai-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Amém. 4 ensinos aqui. Escute o que eu lhe digo. Nós temos que dar atenção à palavra do Senhor. Muitas vezes nós lemos por obrigação. Não, dê atenção à palavra do Senhor. Segundo, preste atenção. Meus irmãos, nós precisamos ter humildade para aprender da palavra do Senhor. A palavra fala que bem-aventurado é aquele que medita na sua palavra. Isso durante o dia, amém? De dia e de noite. Você viu como é que a televisão, as músicas do mundo, os deleites desse mundo vão saindo fora automaticamente? Porque você vai estar deleitando-se na palavra do Senhor. Não são regras de igreja. É proibido fazer isso, proibido cortar o cabelo, proibido não cortar, proibido vestir isso, proibido fazer aquilo, proibido ter televisão, proibido ter coisa. Aí os caras fazem um compartimento secreto. Já viu aquela religião que proíbe? Na hora que vai todo mundo embora, ele aperta o botãozinho e vira, tem a televisão para frente. Por quê? É uma religiosidade, não é verdade? Não. Eu tenho a televisão aqui, mas eu não vou ligar. Por que eu não vou ligar? Porque olha que maravilha. Eu devo ter atenção à palavra do Senhor e devo meditar nela durante todo o dia, durante toda a noite. Então, o que vai sair dali vai confrontar com a prática que o Senhor quer que eu tenha. Então, eu vou deixá-la desligada e eu vou para a palavra em obediência ao Senhor.
Terceiro, estudo nesse versículo, nunca as perca de vista. Meus irmãos, quando eu fui visitar uma mulher de 106 anos na Santa Casa de Misericórdia, isso há muitos anos atrás, eu achei que eu ia levar uma palavra de consolo para aquela mulher, eu abri minha Bíblia no Salmo 121, e eu falei, eu vou ler para a senhora o Salmo 121, aquela mulher falou, não precisa ler, eu vou falar para o senhor. E ela declarou todo o Salmo 121 com 106 anos de idade. Os olhos dela estavam sempre na palavra de Deus. A irmã Jael, conhecida irmã Hilda, quando nós estávamos descendo da Serra do Cristo, eu falei, como é que a senhora sabe tanto versículo assim, dona Jael? A dona Jael já estava com o seu abdômen maior que o meu. Um câncer, né? Abdominal, ele incha, não é verdade ou não? Ela já não conseguia andar mais. E quando eu perguntei para ela que ela tinha vontade de subir lá no Cristo e ver a cidade, eu levei para dar esse passeio. Eu falei, como que a senhora decora tantos versículos? Ela falou, eu pedi uma vez para o Senhor Deus, se fosse para eu esquecer alguma coisa, que eu esquecesse o nome dos meus filhos, mas nunca a palavra dele. Aí eu falei, poxa, eu preciso ser crente. Uma mulher morrendo de câncer, dessa maneira me falou descendo a Serra de Cristo ali. Então, meus irmãos, nunca perca de vista a palavra do Senhor. O foco nosso é a palavra, é a verdade. A família do Boleto foi lá na UTI me visitar, eles ficam esperando o banquinho, a Adriana levou a palavra, falei, está mais crente que nós, leva a bibrona, né? Chamado de sovaco santo, né? Aí nós lemos a palavra. Nunca perca de vista o quê? A palavra, não é carregar a Bíblia para ser um amuleto. Eu carrego a Bíblia porque eu não decorei a Bíblia, então eu tenho aqui uma consulta rápida, uma edificação para a minha vida. Não é verdade ou não? Quarto, guarde-as no mais profundo do seu coração. Meus irmãos, como é que eu vou meditar se eu estiver sem o exemplar da Bíblia? Eu preciso guardá-las também. Para isso eu preciso ler e começar a ter o trabalho de guardar. Imagina se nós tivermos um derrame e ficarmos ali 2, 3 anos sem poder manifestar, mas estiver com a mente totalmente limpa. No que nós iremos meditar? Estou dando um caso muito trágico, né? Mas pode ser, não pode ou não? Comigo e com você. Meus irmãos, quando essa palavra é meditada no meu coração, ela cria raízes no centro da minha vida, e aí flui de mim a água viva que vem do Senhor. É a palavra que faz isso. Não é um pastor que prega bem, não é um irmão que canta bem, que toca bem, que dá uma boa aula de escola bíblica, um irmão que dirige bem um pequeno grupo, nada disso. É a palavra. É a palavra. Nós somos o quê? Instrumentos somente, correto ou não? Mas é a palavra que tem que estar nos nossos corações. Meus irmãos, a fé vem pelo ouvir. Então deixa ela trabalhar na sua vida. Eu quero ter mais fé? Vá para a palavra. Não tem outra solução para nenhum de nós, senão a palavra de Deus. Medite, estude, se alimente dela. Se alimente dessa palavra. Eu conheci uma pregadora chamada Edmeia Williams, e ela mora numa favela, ela fala, parece que ela fala alguns idiomas, o marido era muito conceituado, não sei se na Petrobras, já falecido, e ela cria crianças ali na favela, ela supre crianças, ela escolheu morar na favela. E ela falou, quando eu estou no avião, conforme o percurso, eu leio Filipenses. Conforme o percurso, eu posso ler Salmo, todos os 150 salmos. Mas ela se ocupa com a palavra de Deus. A mulher, ela pregou para pastores Malaquias, ela pôs os pastores todos para repensar suas vidas. Autoridade na palavra. Ela pregou num dos maiores congressos que tem aqui em Águas de Lindóia. Mas ela chamou tanta atenção dos pastores que o que tiver um pouquinho de vergonha lá deve ter mudado de vida. A autoridade daquela mulher. Uma mulher que você olhando para ela, você não vê nenhum traço
nenhum traço de ser muito simples, entendeu? Não. Você fala, essa mulher é uma abençoada por Deus na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza, no nome de Jesus. Não se esqueça que o cristianismo é um relacionamento pessoal com Deus. Então a minha fé vai depender de quanto eu estou manuseando a sua palavra, tá bom? Pense bem nisso. Não adianta a gente fazer, a gente precisa estar disposto a receber do Senhor. Amém? Alguma sugestão, alguma complementação, alguma dúvida? Alguém tem? Não? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Pastor Gerson vai dirigir essa oração para que nós sejamos abençoados quando saímos daqui também, Pastor Gerson. Amém. Glória a Deus. Eterno Deus e soberano Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade nessa manhã de aprender da Tua palavra, Senhor. E hoje nós aprendemos, Senhor Deus, esse tema tão precioso, Pai, que é sobre a fé. E nós queremos, Pai, confessar mesmo, Senhor Deus, que nós precisamos mesmo cada dia mais, Senhor Deus, diante da Tua palavra, na meditação, na oração, no jejum, Senhor Deus, se dedicando mais, Pai Celestial, ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, para que quando, Senhor Deus, nós como os filhos e servos do Senhor, Pai, sairmos pelas ruas, Senhor Deus, aonde nós estivermos, Senhor Deus, as pessoas possam ver em nós, Pai querido, uma diferença, Senhor Deus, daquele que segue um Deus vivo, todo-poderoso. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajuda mesmo, Senhor Deus, a ser fiel ao Senhor em cada momento da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós entregamos o restante desse dia no altar do Senhor, uma tarde, Senhor Deus, que possamos ter uma tarde separada, Senhor Deus, na meditação da Tua palavra, Pai. No nome de Jesus, em oração, ó Deus, já se preparando, Senhor Deus, se o Senhor permitir, no culto dessa noite, ó Pai, as nossas vidas, ó Deus, que nos ajuda a concentrar mesmo nas coisas do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós pedimos a bênção do Senhor para Teus filhos, Teus servos que estiveram nessa manhã e aqueles que não puderam vir também, Senhor Deus, que a bênção poderosa do Senhor, Pai, esteja sobre nossas vidas, Senhor. O Senhor nos leva de volta aos nossos lares, ó Pai, na segurança e na proteção do Senhor, Pai. Vamos na paz, em nome de Jesus. Amém.